Receber auxílio-doença por muitos anos não significa que você vai se aposentar automaticamente. E muita gente só descobre isso quando o INSS chama para revisão ou até corta o benefício. Existe uma crença muito comum de que, se eu estou afastado há muito tempo, o auxílio automaticamente vira aposentadoria. Mas não funciona assim. E hoje eu vou te explicar quando o auxílio doença pode virar aposentadoria, o que o INSS realmente analisa, os erros que enfraquecem o pedido e o que quase ninguém faz antes da revisão do benefício. Porque dependendo da documentação, o INSS pode entender que você ainda consegue voltar ao trabalho. Eu sou Mariana Medeiros, advogada previdenciarista, e aqui no canal eu falo sobre benefícios previdenciários e aposentadorias. Esse assunto preocupa muita gente que recebe auxílio-doença há anos por problemas na coluna, doenças crônicas, depressão, ansiedade, doenças cardíacas ou limitações físicas e psicológicas contínuas. O problema é que muita gente vive anos recebendo o benefício acreditando que a aposentadoria vai acontecer automaticamente no futuro. Só que o INSS faz uma análise diferente. O auxílio-doença é temporário. Já a aposentadoria por incapacidade permanente exige prova de que a pessoa não consegue mais voltar ao trabalho de forma definitiva. E é justamente aí que começam as dúvidas. Esse é o primeiro ponto que você precisa entender. Não existe uma regra dizendo que depois de tantos anos no auxílio, a aposentadoria é automática. O tempo sozinho não vai garantir nada. O que o INSS analisa é a gravidade da doença, a possibilidade de recuperação, possibilidade de adaptação profissional, histórico médico e incapacidade permanente para o trabalho. Por exemplo, uma pessoa que ficou 7 anos recebendo auxílio por problema na coluna, ela acreditava que o benefício automaticamente viraria aposentadoria, mas na revisão, o INSS entendeu que ela ainda poderia exercer uma função mais leve. O resultado é que o auxílio continuou temporário. Agora imagine um outro caso, uma pessoa com uma doença grave, sem possibilidade de recuperação e com limitações permanentes comprovadas. Nesse cenário, existe possibilidade maior de conversão para a aposentadoria. Percebe a diferença? Isto é um detalhe que quase ninguém explica. O INSS não olha apenas o nome da doença, ele quer saber se a pessoa realmente perdeu a capacidade de trabalhar de forma definitiva. Por isso, os documentos médicos fazem tanta diferença. O INSS normalmente analisa exames recentes, relatórios detalhados, histórico de tratamento, uso contínuo de medicamentos, limitações no trabalho e possibilidades de reabilitação. E atenção, laudo médico genérico enfraquece muito o pedido. Aquele documento escrito apenas paciente incapacidade muitas vezes não é suficiente. Existe um padrão muito claro. Quem apresenta documentação forte e organizada normalmente consegue demonstrar melhor a incapacidade permanente. Agora preste atenção nessa parte, porque aqui está um erro muito comum. Muita gente para de atualizar exames e relatórios médicos porque acredita, o INSS já sabe da minha situação. Só que nas revisões isso vira um problema enorme. O INSS quer provas atuais. Se os documentos estiverem antigos, incompletos ou contraditórios, o risco de corte do benefício aumenta. Um outro erro comum é que não demonstrar como a doença afeta exatamente a atividade profissional. Outro erro comum é não demonstrar como a doença afeta exatamente a atividade profissional, porque uma mesma doença pode impactar profissões diferentes de formas diferentes. Por exemplo, a limitação na coluna pode impedir um pedreiro de trabalhar, talvez permita uma atividade administrativa adaptada. E esse detalhe pesa muito na análise do INSS. O auxílio-doença pode ser convertido em aposentadoria quando a incapacidade se torna permanente e sem possibilidade real de reabilitação profissional. Mas isso depende de prova. Por isso, é tão importante manter exames atualizados, continuar o tratamento, guardar relatórios médicos e organizar toda a documentação. Outro ponto importante é que muitas pessoas só procuram orientação quando o benefício já foi cortado, e em muitos casos dava para fortalecer a situação antes da revisão do INSS.
Então, resumindo os pontos principais, auxílio-doença não vira aposentadoria automaticamente. O recebendo o benefício sozinho não garante conversão. O INSS analisa incapacidade permanente, possibilidade de retorno ao trabalho e documentação médica atualizada. Faz muita diferença e revisões do INSS exigem atenção constante. O mais importante é entender que não basta estar afastado há muitos anos. Você precisa comprovar que não existe possibilidade real de retorno ao trabalho. Se esse vídeo te ajudou, se inscreva no canal, porque eu sempre trago orientações práticas e simples sobre o INSS e direitos previdenciários. E aproveita para assistir o próximo vídeo, porque eu vou mostrar os principais erros que faz o INSS por dar benefícios em revisões.